Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor, dando continuidade ao trabalho, iniciado aí já alguns dias nesse período que estamos aí de quarentena, através deste grupo que nós criamos do WhatsApp, dos irmãos que tem. Queremos entrar no lar dos irmãos aí, para lhes trazer uma mensagem, conforme escala feita aí com obreiros, né? Hoje me cabe aí a trazer aos irmãos uma mensagem e quero tomar esta liberdade de entrar em vossos lares e com muito amor lhes trazer uma palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e os nossos cumprimentos aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos estar lendo já um versículo da palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 46, verso 10, que nos diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Uma palavra que nos fala sobre, de certa forma, o momento que nós estamos vivendo, dentro de nossas casas, enclausurados, confinados. E o Senhor diz aqui: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Deus quer se manifestar nesse momento, nesse período a nós, de uma forma especial. Não estamos conseguindo ir nos templos para participar dos cultos, não podemos abraçar os nossos irmãos, não podemos lhes saudar pessoalmente, né? Faz parte. É o momento que nos força a isto, mas digo aos irmãos que Deus em tudo isto tem algo especial para a sua igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer falar com a sua igreja nesta hora. Deus quer que a sua igreja venha confiar mais nele. Que na verdade, na prática de nossas vidas, nada vai mudar até que nós sintamos a urgência de ouvir a voz de Deus. E a futilidade de todas as nossas atividades seculares e religiosas que não são baseadas nisso, mas muitas vezes ocupam a nossa vida de uma forma que existe pouco espaço para Deus habitar em nós, Deus agir através de nós. E quando nós ficamos sabendo disso e ficamos convictos, né, nós precisamos começar a separar tempo e espaço para Deus a cada dia. E à medida que o nosso caráter, né, o nosso interior se aquieta, nós sintamos-nos, ou melhor, sintonizamos-nos com a voz de Deus. Com certeza, as palavras que nós ouvimos da boca de Deus nos levarão a decisões e que mudarão o nosso estilo de vida, né? Liberando dessa maneira a nossa alma, né, de tantas emoções e desejos fúteis, né, e que vão criando muito mais tempo. Quando nós nos liberamos mais desses sentimentos, nós vamos criando muito mais tempo e espaço para o diálogo com Deus. E eu creio que é isso que Deus está trabalhando com a sua igreja nesses dias aí. Como cidadãos dos céus, como cristãos, além das notícias que nós escutamos todos os dias através de tantos meios de comunicação, nós temos que nos valer das promessas que nós temos, que nós contamos as promessas claras das Escrituras. Elas nos mostram que antes de melhorar, antes que com a vinda do reino de Deus, as coisas vão piorar. Aí nós temos claro isso através das Escrituras, pois que nós vemos que as trevas, a Bíblia nos diz que cobrirão a terra, haverá
pragas, haverá guerras, haverá fome, haverá terremotos, haverá tribulação e tantas outras coisas. E diante de tal situação, mais do que nunca se torna necessário nós entendermos o que Deus espera de nós como seu povo na terra nesta geração que nós estamos vivendo. Grande responsabilidade pesa sobre nós para desempenharmos fielmente o papel que nós temos no plano de Deus, que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, passaremos dias, talvez ainda de tensão sem precedentes, com tendências aí de se agravar cada vez mais. Mas em tais situações e circunstâncias, a nossa inquietação, talvez aí do lado natural da nossa vida, ele tende a ficar pior. Mas Deus, ele nos instrui para nós sermos contrários a essa tendência natural. Por quê? Porque nós temos algo diferente na nossa vida. Nós temos uma esperança viva. Então, ao invés de nós ficarmos atentos a tantas coisas que nós lidamos de forma visível, entrar na área espiritual, da onde vêm as nossas bênçãos espirituais, né? Então Deus ordena que nós venhamos ficar quietos, aquietai-vos, diz ele, né? Nesse momento Deus nos tira um pouco das nossas atividades, das nossas correrias do dia a dia, onde muitas vezes nós ficamos tão envolvidos e que Deus não tem espaço, mas agora isto mudou. Pelo menos por esses dias tudo isso mudou. Então não venhamos aí nos distrair mais com as coisas do dia a dia, mas venhamos estar recolhidos dentro das nossas casas, num lugar silencioso, num lugar secreto, onde nós podemos fazer as nossas orações e ter a nossa adoração a Deus. Por quê? Porque em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus não criou o homem para ser um escravo ou um empregado, para executar as suas ordens. Não, para isso Deus teria os anjos, né, as miríades de anjos que executam tudo isso melhor do que nós. Mas o propósito de Deus para o homem é que este administre a execução dos projetos, dos planos de Deus na terra, em comunhão com Ele, é claro. E sendo de fato aí nós sendo a imagem e semelhança de Deus, e também a representação, representamos o seu reino aqui na terra, para o resto da criação, para o resto da humanidade, né, que vive sobre a face da terra nesse nosso tempo aí, né? E assim nós, irmãos, temos que fazer a diferença. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós temos que fazer a diferença. Principalmente nesses dias que se nós falarmos com alguém, nós temos que mostrar aonde está a nossa fé. Isso é importante para que as pessoas venham a crer no Deus que nós cremos. Nós temos que mostrar esperança para esse povo. Eu gostaria de meditar ainda com os irmãos mais uma passagem aqui que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso de número 12 até o 15, eu vou ler para os irmãos, e já em seguida, né, vamos falar um pouquinho e já estaremos encerrando a nossa mensagem para que não seja muito extensa. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus fala aqui, quando ele aparece para Salomão, e fala com Salomão. E eu entendo que Salomão estava nas suas lides diárias, fazendo todas as suas atividades, né? E eu entendo, irmãos, que para tudo que de errado que nós fizermos, ou fizemos, né? E estamos fazendo, e se não nos propormos
a mudar de uma vez, esse vírus, irmãos, ele vai trazer uma divisão de água sobre as nossas vidas de uma maneira mais dura. Dura por quê? Porque através disto, Deus está dando uma nova oportunidade, uma nova chance para muitos de nós se converterem de verdade. Não só estar dentro de uma igreja de crente, mas ser convertido de verdade. E por isso que há pouco eu falei, né, que nós temos que fazer a diferença. Se você continuar brincando, e aqui eu falo a respeito de que nós estamos acostumados, estamos aí já, por que não dizer muitos, já cheios de ouvir a palavra de Deus, cheios no bom sentido, né, de tanto nos ouvir a palavra de Deus. Mas nós tanto ouvimos, e aí eu quero perguntar, e ela está acontecendo, está sendo praticada em nossas vidas? É uma reflexão que nós precisamos agora fazer, né? Porque muitos ouvem, vão aos cultos, né? E não praticam, mas tem tempo de enxergar o erro na vida das outras pessoas. O orgulho tomou conta dessas vidas, o ego, né? O egocêntrico, né? Ele só pensa nele, ele só acha que ele é o bom, ele é o certo, né? Só que isso aí é algo muito perigoso. Nós nos acharmos autossuficientes. A Bíblia nos diz que nós temos que olhar dentro de nós e nos examinarmos. Para os outros nós temos que pregar a palavra. Não compete a nós olharmos no que o irmão está errado, no que a irmã está errada. Não. Quem julga é Deus. E aqui Deus diz que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, Deus apareceu. Quem apareceu? Deus apareceu para Salomão. O Deus soberano, o Deus poderoso, o grande, que diz, o eu sou, aquele que subsiste por si só, que não precisa de nada e de ninguém para existir aqui nesta terra, pois ele já existia antes mesmo que houvesse terra. Ele fez, ele criou, formou todas as coisas e depois fez o homem, deu vida ao homem. Então ele é o Criador, ele criou a vida e pôs a vida, ele deu ao homem e fez o homem perfeito, mas o homem infelizmente pecou, ficou doente. E Deus não quis que o homem morresse. E Ele providenciou a cura, nos dando o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E invocamos, pois, o Criador, que tem a cura para nós. Ele, Jesus, Ele é o antídoto deste vírus que nós estamos vendo assolar a humanidade nesses últimos tempos agora. E onde muitas pessoas estão se dobrando para Deus. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo. O vírus pode matar o nosso corpo, mas a Bíblia diz que temos que temer aquele que pode matar a nossa alma. Muitos têm medo desse vírus, muitos crentes até mesmo têm medo desse vírus, mas nós temos que temer a Deus, porque Ele tem a vida para nós. Então, esse vírus, ele vai matar. Aí, muitas pessoas, mas esse vírus não veio para matar o crente. Porque o crente, quando ele morre, ele realmente passa a viver plenamente. Esse vírus, ele vai matar ímpios, vai matar crentes mornos, crentes nominais, crentes infiéis. Mas aquele crente que for fiel, Deus está guardando nessa hora. Amém? E aí o Senhor disse, ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração e escolhi para mim
este lugar. Deus não disse ouvir a vossa oração. Deus disse ouvir a tua oração. Deus vai ouvir a tua oração. Aí aonde você está orando, você não pode ir na igreja, estar em comunhão com os irmãos, mas aí na tua casa, Deus vai ouvir a tua oração. Por quê? Porque Ele disse, eu escolhi este lugar. A tua casa foi o que Deus escolheu. Este lugar agora, Deus escolheu a tua casa. Aonde Deus vai ouvir a tua oração vai ser na tua casa, neste momento. Esse vai ser o teu altar. E aí nós temos que considerar e avaliar, porque muitas vezes não temos ou não tínhamos mais altar na nossa casa, pois muitos crentes têm deixado de orar a Deus, de ter o seu altar na sua casa. Mas é hora de, quem sabe, se este altar não existia mais, é hora de começar a reerguer este altar. Reconstruir esse altar, talvez já estava desmoronado, mas é o momento de nós reerguermos este altar, colocar as coisas em dia, colocar as coisas em ordem, assim como Elias, né? Quando ele esteve diante daquela grande dificuldade, ele pegou as pedras e colocou todas no seu lugar, para que daí ele pudesse orar a Deus e o Senhor mandar fogo do céu. Vamos edificar, meus amados, os nossos altares novamente, colocar todas as coisas nos devidos lugares, para que Deus responda às nossas orações. Deus, Ele vai ouvir a tua oração aí na tua casa, onde você está, pois aí é o altar que Deus escolheu para você estar na sua presença em comunhão com Ele. Foi assim que Deus sempre operava milagres, né? Através das orações. No passado, principalmente, foi onde Deus operou tantos milagres. Quando Pedro estava preso na prisão, diz que os irmãos estavam em casa orando a Deus. E o que aconteceu? Deus sacudiu os alicerces daquela prisão. E Pedro foi tirado daquela prisão de uma forma miraculosa. Por quê? Porque os irmãos estavam orando em casa. Então, isso é maravilhoso, nós podemos saber de que Deus ouve a nossa oração, e agora principalmente que nós estamos confinados, né, nas nossas casas, nessa quarentena, Deus, Ele estará ouvindo as nossas orações nos nossos lares, né? Diz aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Primeira parte desse versículo aí. Humilhar. Irmãos, Deus nesta hora, Ele quer ver crentes humilhados, buscando Ele em oração, para que coisas maiores venham a acontecer. Deus quer operar grandes milagres, grandes maravilhas no nosso meio, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço, né? Precisamos estar em condições para Deus nos usar, e Deus quer nos usar. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, jovem que está me ouvindo, Deus quer te usar. Então te coloca na presença de Deus, busca a Deus, se humilhe, né? E assim Deus estará usando a tua vida, né? E Deus quer usar a vida de muitos, e vai ser diferente, irmãos. A partir de agora, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, o mundo vai ser diferente, as pessoas vão ser diferentes, o trabalho vai ser diferente, os cultos vão ser diferentes, tudo vai ser diferente, meus irmãos, porque isso está trazendo uma grande mudança sobre a humanidade. Tudo isso que está acontecendo é uma permissão de Deus, mas eu creio que vai ser para melhor, né? Então, diz aqui, se nós, que nos dissemos povo dele, nós nos humilharmos e orarmos, e buscarmos a sua face, é bom, né? Agora vem a parte mais difícil. Ai, que aí no dodói, toca na ferida de muita gente, aí diz, ó, e se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Será que existe coisas que precisam ser mudadas na nossa vida? Será que precisamos nos converter? Com certeza, irmãos. Precisamos confessar os nossos pecados, nos humilhar diante de Deus
nos arrependermos dos nossos pecados, confessando eles, e assim nos converter dos nossos maus caminhos, das nossas más práticas, das nossas más atitudes, né? Da nossa maneira como nós muitas vezes julgamos o outro, como nós tratamos o nosso semelhante, né? Tantas coisas, né? Que entre nós, né, nós fizemos. Isto é com relação ao nosso relacionamento aqui, mas também com o nosso relacionamento com Deus, onde é que nós falhamos tantas vezes. E Deus está nos tratando agora. Ele quer nos curar. Tem muitas coisas. Né? Muitas coisas Ele quer nos curar. Então venhamos nos humilhar e buscar a face, a sua face. E aí diz que quando nós buscarmos a sua face, 3 coisas acontecem. Está aqui. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 coisas que acontecem. Precisamos que Deus nos ouça, porque se Deus não nos ouvir, não adiantaria nada nós orarmos. Primeira coisa que nós precisamos é que Deus nos ouça. Mas aqui diz que se nós fizermos assim, Ele vai nos ouvir nos céus. Né? E diz que aí vai perdoar os nossos pecados, quer dizer, Ele vai nos purificar, vai nos tornar limpos, perdoando os nossos pecados. E aí Ele vai sarar a nossa terra. Sarar a nossa terra, sarar a nossa família, sarar a nossa saúde, sarar a nossa igreja, sarar a nossa sociedade, sarar o nosso país, sarar o mundo, irmãos. Isso tudo vem de nós. Né? Quando nós estamos com a nossa vida saudável, nós podemos transmitir para alguém. Então, irmãos, que nós venhamos nesse momento aí, estar orando pela igreja, estar orando pelas nações, estar orando pelos governos, estar orando uns pelos outros, que muitos nesta hora estão chorando em tantos lugares, onde a doença já tem se alastrado de uma forma assim muito grande e as pessoas perdendo seus entes queridos, chorando, né? Muitas vezes não podendo nem sepultar eles, muitas vezes nem poder estar junto deles na hora da morte. Isto é algo triste, irmãos. Então vamos orar. Vamos nos unir em oração, vamos buscar a Deus, porque queremos que Deus, Ele venha sarar a nossa terra. Eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, para que assim possam refletir, irmãos, e confiem nas promessas que Deus tem para nós. A Bíblia nos diz que grandes são as promessas de Deus, e nós precisamos nos apossar delas. E para nós nos apossarmos delas, primeiro nós precisamos viver crendo, ter fé. E pela fé, grandes coisas podem ser feitas. Não confiando na nossa capacidade, mas confiando no poder de Deus. Eu e você somos instrumento nas mãos de Deus que Deus quer usar nesta última hora. Nesses dias, faça a tua parte. Deus estará contigo. Amém? Nós vamos orar, mas já quero deixar para os irmãos também um recado, que a gente está aí comunicando aos irmãos as notícias que vão surgindo no grupo. Talvez tenha alguém que ainda não esteja, né? Eu sei que tem alguns telefones de alguns irmãos que eu não tenho, outros não têm o WhatsApp, mas quando os irmãos puderem, transmitam a eles também, né? Os noticiários, né? As coisas que estamos aí passando, especialmente aí das atividades do nosso trabalho aí da igreja, do nosso campo eclesiástico. E nós estaremos também entrando em contato com os irmãos aí que são os responsáveis nas vossas casas, para saber se temos alguma necessidade que precisa ser atendida. Os irmãos, conte conosco. Nós vamos fazer esse trabalho na medida do possível, vamos entrar em contato com todos os irmãos, e se a gente não entrar em contato com algum dos irmãos, alguma casa,
os irmãos me liguem, porque às vezes a gente não tem o telefone de todo mundo. Eu sei que me falta alguns, ainda estou tentando com os irmãos, mas aí não temos conseguido todos ainda. Então, queremos deixar o nosso abraço, nosso carinho a todos os irmãos. Estamos ansiosos para que possamos voltar novamente a termos a realização dos nossos cultos presenciais nos templos, e a gente possa estar juntos, unidos, nos abraçando, se claro, dentro da medida do possível, né, das recomendações, mas estamos orando. Os irmãos orem para que tudo volte a normalizar, e tenho pedido aos irmãos que orem muito pelas nossas autoridades, orem pelos médicos, orem pelos cientistas que estão trabalhando para tentar encontrar uma vacina, uma cura para este mal. Enquanto isto não acontecer, nós só temos aí a possibilidade de um tratamento que surgiu agora, que está dando resultados, mas que ainda não está totalmente liberado, mas que o Senhor possa dirigir os cientistas aí e a eles a encontrar uma vacina o mais rápido possível. Assim nós queremos pedir a oração dos irmãos aí, né? Vamos orar então, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nesta hora chegar diante de Ti, Senhor, e pedir, Senhor, que venhas abençoar os lares dos nossos irmãos, todos aqueles que, Senhor, fazem parte do trabalho, que nós estamos cuidando do setor 10, a cada um dos irmãos que está vendo agora, Senhor, este vídeo. Ó Deus, eu oro, Senhor, intercedo pelas suas vidas, para que o Senhor estenda a sua mão e o Senhor os guarde, o Senhor os livre de todo mal, Senhor. Ó Deus, eu chego com ousadia diante de Ti para dizer que não quero perder nenhum dos nossos membros, Senhor, para este vírus, mas que o Senhor guarde e livre a todos. Assim, Deus, eu oro, Senhor, nesta hora também pelas nações, pelos povos, por todos aqueles, Senhor, que têm sido afligidos por este mal, aonde, Senhor, a doença tem se alastrado já de uma forma avalaçadora, e muitos têm perdido os seus familiares, muitos estão doentes nesta hora nos hospitais, talvez muitos até mesmo sem possibilidade de serem curados. Mas, ó Deus, oramos nesta hora para que o Teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, aonde eles estiverem, possa se comunicar com eles, a fim de eles poderem também tomar uma decisão ainda, de até aceitarem como Salvador das suas vidas e serem salvos. Senhor, nós intercedemos nesta hora por toda a nação brasileira, por toda a igreja no Brasil e no mundo, Senhor, e também por todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém.